Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Esta é a lição número 7 da classe de jovens. E você acredita nas profecias? Deus alguma vez já usou alguém para falar com você através das profecias? E as profecias existem nos dias atuais? Como é essa questão de profecia? Qual é a diferença entre profecia e profeta? Ou é a mesma coisa? Nesta lição, os hinos sugeridos são os 259, 409 e 530. Introdução. Você verá que as profecias fazem parte da revelação que Deus dá a seu povo. A igreja, ela é a portadora da mensagem profética e princípios de interpretação das profecias. O que isso quer dizer para nós? Muitas vezes as pessoas precisam de intérpretes, tradutores, né? Quando um presidente vai para um outro país, por exemplo, geralmente existe ali um tradutor para poder, quando um falar, o outro entender, né? Tem aquele tradutor. E a igreja, ela é exatamente isso, é o tradutor. A igreja, ao mesmo tempo, tem essa questão de portadora e também de interpretação. Ela tanto tem a questão de ter a portabilidade, né, ser portal da profecia, como também ela interpreta. E o que isso quer dizer? Quando Deus usa alguém em profecia, dentro da igreja, ou até em outro ambiente também, não precisa ser necessariamente dentro do templo, pode ser numa praça, por exemplo, numa rua onde a igreja estiver reunida. A igreja, ela é a única que pode interpretar aquela profecia, no sentido de que, como está dentro da igreja, há quem vai julgar a profecia. Então quem vai julgar a profecia é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então, como essa pessoa faz parte da igreja, então é a igreja que interpreta essas profecias. E é importante que você tenha em mente que a profecia, ela tem uma questão muito peculiar, que é o seguinte: como é que eu sei quando é uma profecia da parte de Deus e quando não é? É simples. Quando a profecia, ela menciona algo da palavra com veracidade da palavra, é porque é a parte do Senhor. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que alguém em profecia diz o seguinte: olha o que eu te digo, que assim diz o Senhor, que aquela cadeira a qual eu, o Senhor, te dei, que o homem te tomou, eu vou te restituir. Isso é antibíblico. Por que é antibíblico? Ora, se foi Deus quem deu aquela cadeira, aquele posicionamento, aquele lugar, por que o homem conseguiu tirar, uma vez que a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre? Então, isso demonstra que a profecia é da carne, não é da parte do Senhor. Então, isso é, em resumo, quando a profecia ela vai contra os princípios bíblicos, é porque não é da parte do Senhor. E é importante falar sobre a questão da palavra, porque muitas vezes as pessoas estão dizendo aí que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Não, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser obedecida. Os profetas do Antigo Testamento, o profetismo. Segundo os teólogos, o profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C., em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria. E, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. O que é isso na prática? Restaurar a questão monoteísta, ou seja, acreditar em um único Deus, combatendo assim a idolatria, ou seja, nós temos um único Deus, que é o Deus verdadeiro, então por conta disso nós não vamos cultuar a outros deuses, assim combatendo a idolatria. A idolatria é a questão de adorar outros deuses que não é o Deus verdadeiro. E como consequência da fidelidade a Deus, o que acontece? Denuncia e corrige as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Porque naquela época, possivelmente, a esperança de um novo Messias já estava como? Apagada.
estava completamente enfraquecida. Então, esse movimento do profetismo, ele veio justamente restaurar este negócio. O que é que ele veio restaurar? O monoteísmo, né, para combater a idolatria, e também a fidelidade a Deus para denunciar e corrigir as injustiças sociais e também acender a esperança messiânica do povo. Moisés inicia o início profético em Israel. Moisés tinha uma grande missão: conduzir o povo até a terra prometida. Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, 70 anciãos foram chamados e separados para ajudá-lo. É uma grande missão que Moisés teve, que foi levar o povo para a terra prometida. Isso é uma tarefa bem difícil. Liderar, de modo geral, é uma tarefa bem difícil. O que é liderar? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, liderar é muito difícil, porque vai lidar com pessoas, cada um é um, são pessoas de modos completamente diferentes, pensam diferentes, e às vezes têm propósitos diferentes, então pode um puxar para lá e outro puxar para cá, então é difícil, liderar é complicado. Então, e era uma turma bem grande, muita gente que Moisés estava ali liderando. Por conta disso, é importante salientar que ele não fez isso sozinho. Por quê? Porque quando você está na liderança, você precisa compreender que todo líder tem braços direitos, tem pessoas ao seu redor para lhe auxiliar. Por exemplo, o presidente da República tem lá os seus ministérios, o pastor tem lá o ministério da igreja, o líder do departamento de jovens tem lá aquelas pessoas que o ajudam, né? A secretária ou a pessoa lá regente do grupo, ou entre outras pessoas. O que é isso para nós? O que isso traz para nós? Por melhor que seja um líder, ele nunca lidera sozinho, ele precisa ter sempre pessoas do seu lado para ajudá-lo. E isso é importante você compreender, porque é possível também que você seja uma dessas pessoas que ajuda o líder. Talvez você ainda não seja o líder, mas você pode ser aí a pessoa que ajuda o braço direito do líder. Geralmente o braço direito sempre vira líder um dia. Os desígnios do ministério profético. Estes tinham como objetivo defender a pureza do monoteísmo, do culto a Javé, contra as contaminações idólatras. O que é isso? Entra aqui na questão do profetismo, que é a ideia, né, de levar o povo a cultuar somente o Deus de Israel, somente o Deus criador dos céus e da terra. Tirar todo tipo de contaminação de idólatra, tirar tudo do meio do povo, tudo que for de idolatria precisa limpar, e não é diferente hoje. A igreja muitas vezes está deixando muitas coisas do mundo entrar, e isso precisa ser retirado do meio do povo de Deus. Exortar o povo à santidade. Está aqui uma tarefa bem difícil, porque para ser santo, para ter uma vida de santificação, é uma vida de renúncia. E renunciar ao nosso querer é muito difícil, ainda mais para você que é jovem, é uma situação bem difícil, é bem complicada, porque você muitas vezes quer fazer algo, principalmente coisas da carne, né? Só o sangue de Cristo, eu nunca vi igual o jovem, nunca vi igual. Vai gostar de pecar assim lá longe. Mas também não vamos tapar aqui o sol com a peneira. Na época da juventude, é tudo muito à flor da pele, né? Então tem muita energia para queimar, né? Então, levar isso para a santidade é um pouco difícil. Por quê? Porque o corpo tende, né? A carne tende para as coisas da carne. Então, como é jovem, o jovem dificilmente vai querer algo da parte do Senhor, né? Na questão ali de santificação, renunciar. Geralmente quer o quê? Ir para o sentido da carne. Aí, jovem quer fazer de tudo, né? Tudo quanto é questão da carne. As concupiscências da vida, da carne, né? Quer fazer uma tatuagem, quer usar isso, quer usar aquilo, e vai, tende, quer sair com o namorado, quer sair com a namorada, sem um acompanhamento de um adulto para lugares distantes, querem fazer viagens sozinhos e por aí afora. Então, deixar isso de lado para ter realmente um compromisso santo com o Senhor realmente é uma tarefa difícil. Mas você que é jovem, você é escolhido do Senhor, é uma pessoa escolhida de Deus, você precisa ter uma vida de santidade.
Combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes. Humilde é diferente de ser pobre. Há pessoas ricas que são humildes e há pobres que não são humildes. Humildade é mais um estado de espírito, é mais uma questão de ser pessoa simples, né? Como eu falei, há pessoas que são ricas, mas que têm humildade, que são simples. Pois bem, qual é a questão aqui? Combater as desordens sociais. Geralmente, quando há uma questão de opressão aos pobres, ninguém vai comprar o barulho de um pobre, né? Deixa o pobre lá se arrebentar sozinho, né? Você que é uma pessoa do Senhor, você não vai deixar isso barato. Por quê? Porque você vai combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes, as pessoas pobres, né? Apesar que pobre e humilde são coisas distintas. Pobre, o que é pobre? Pobre é uma pessoa que não tem muitos recursos financeiros. Humilde, o que é? É uma pessoa que aceita um conselho, por exemplo, de uma pessoa menor do que ele. Eu vou te dar um exemplo prático. A parte do dinheiro ficou claro, né? Não precisa falar o que é pobre, né? Pobre é aquela pessoa que não tem dinheiro, que quer comprar um celular novo e não tem dinheiro. Por quê? Porque é pobre. Mas e o humilde? O humilde é quando, digamos que você é uma pessoa que é muito fera em matemática, você é muito bom em matemática. E de repente uma pessoa que não entende nada de matemática chega para te dar uma aula de matemática, por exemplo, te explicar alguma coisa. O que você faz? Você, como você é uma pessoa humilde, você faz o quê? Você escuta aquela pessoa e até aceita o aconselhamento dele e vai falar assim, não, essa pessoa está certa. O que é isso? Isso é humildade, ainda que você seja rico. Então humildade é diferente de ser pobre. Opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de ter um espírito sincero. Ter um espírito sincero, opor-se ao formalismo religioso, parece estranho de modo geral. Formalismo religioso talvez seja uma das coisas que mais tenha na igreja hoje. O que é o formalismo religioso? É aquilo que é a liturgia do culto. É como as coisas funcionam. Por exemplo, digamos que na sua igreja o culto começa às 7 horas da noite, por exemplo, com um ministério de louvor cantando 4 hinos. 2 da harpa e 2 avulso, por exemplo. Todo culto é isso. Isso é o quê? É um formalismo. Então as pessoas acham que a igreja só pode ser assim, né? No caso da sua igreja. Na minha igreja, por exemplo, a liturgia é diferente. Na minha igreja, de modo geral, os hinos geralmente são 3 hinos cantados da harpa. Obrigatoriamente da harpa. Dificilmente é um hino avulso, é muito difícil. O que é isso? Isso é um formalismo, uma formalidade, é uma liturgia de culto. É como se Deus só operasse se cantar 3 hinos da harpa na minha igreja, por exemplo. O que não é verdade. Deus não depende de formalismo. Muito pelo contrário, o que Deus requer é o quê? É um coração íntegro diante do Senhor. É um espírito sincero. É uma pessoa que, ainda que esteja em pecado, se arrependa dos seus pecados. É uma pessoa que está, como diz lá em João, né? Deus é espírito e quer que aquele que o adore em espírito e em verdade. Não precisa de formalismo. Não estou dizendo que o formalismo aqui na liturgia não seja bom. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus não precisa disso para atuar. Me lembro que uma certa vez uma pessoa falou, eu estava dirigindo um culto, e o dirigente falou para mim que eu não era um homem de Deus porque eu, em vez de cantar 3 hinos da harpa, eu só cantei um. Formalismo. Onde já se viu isso? Isso é completamente descabível. Por quê? Porque Deus não vai atuar só porque eu cantei um hino ou porque eu cantei 3. Deus não precisa disso. Anunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos. Isso aqui é uma questão muito séria. Por quê? Porque Deus vai ser sempre justo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu peco, quando eu estou em pecado, o castigo de Deus contra mim virá. Mas o castigo virá, a consequência virá. Deus é justo. Porque se Deus não fosse justo, o que aconteceria? Eu cometeria todo tipo de pecado e não teria punição. Então Deus não atua dessa forma. Deus não tem o culpado por inocente, como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, quando uma pessoa comete um pecado, vive na prática do pecado, o castigo de Deus para essa pessoa virá. Da mesma forma que as bênçãos dele também virá para aquela pessoa que é obediente. Por quê? Porque ele é justo. Gálatas 6,7 diz o quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele se fará. Se ele vive na prática do pecado,
colherá o castigo de Deus. Se viver na prática da obediência, receberá o quê? As bênçãos do Senhor. Oferecer a perspectiva de um futuro melhor. Qual é esse futuro? Cristo. A eternidade com o Senhor. Esse é a questão dos desígnios do ministério profético. O ministério profético no Novo Testamento. Jesus Cristo, o profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. E João o retrata como um profeta que deveria vir ao mundo e que salva as nações. É muito interessante falar sobre o Senhor, porque Jesus ele é o profeta por excelência. E por quê? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, que ele era obediente a Deus. E terceiro, porque ele era conhecedor de todas as coisas. Então a profecia dele é sempre perfeita, é sempre excelente, sempre será perfeita. Lembra lá da mulher samaritana, que é onde Jesus disse, vai lá e traz o teu marido? E ela disse o quê? Não tenho marido. O que Jesus falou para ela? Disseste bem, porque já tiveste 5, que tem agora não é teu. O que é isso? Olha a questão da profecia, né? Já falou para ela ali direto, já escaneou ali a vida daquela mulher e ela ficou realmente muito surpresa. Então, o Senhor Jesus, ele é o grande profeta, ele é o profeta por excelência. E a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a profecia, ela vem da parte do Senhor. Agora, é claro que existe também aquela profecia do homem, né? Aquela questão da carne, né? E isso precisa ter muito cuidado, principalmente para você jovem que talvez está querendo namorar. Existe muito essa questão de namoro. Em primeiro lugar, é bom que você fique ciente de que não, Deus não vai preparar um homem, né, ou uma mulher para você, é você quem escolhe. O que Deus pode fazer é até confirmar aquilo que você quer. Você deseja namorar com uma menina, escolheu a menina, e Deus, ou o menino, né, pode ser ambos, né, e Deus confirmar, achar que aquilo é da vontade dele, ele está dentro do negócio. Agora, ele dizer para você, ó, você tem que casar com fulano ou casar com ciclano, aí não. Isso aí ele não faz. E muitas vezes os jovens são presas muito fáceis desse tipo de profecia. Olha, Deus mandou te dizer que é para você casar com fulano, ciclano, porque é uma profecia. Não. Eu me lembro uma vez que eu estava namorando uma jovem e uma irmã estava no ciclo de oração. Eu estava na consagração das irmãs, uma das irmãs saiu lá da mesa de oração e veio falar para mim assim: Deus mandou te dizer, jovem, que a sua varoa Deus está trazendo de longe. Eu estou esperando isso até hoje, faz uns 20 anos, estou esperando até hoje. Então, mas eu sabia imediatamente que não era da parte do Senhor, era uma pessoa idônea, uma pessoa séria, mas eu observei imediatamente que não era da parte do Senhor. E isso também é uma coisa interessante. Você não tem que julgar o profeta, você julga a profecia. Por quê? Porque ainda que aquela pessoa seja uma pessoa de Deus, ela pode dar ocasião à carne. Então julgue a profecia e não o profeta. E o profeta, ele sempre fala aquilo que não é aquilo que ele quer falar. O profeta de verdade, o profeta de Deus, ele fala as coisas que vêm da parte do Senhor. E não a questão de que ele vem do coração dele, né? O dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério profético. Dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, 28 e 32. Qual a diferença de profeta e profecia? O profeta é aquela pessoa que tem uma ligação com o Senhor e Deus fala a essa pessoa e essa pessoa fala para o povo. E a profecia? A profecia é aquilo que o profeta está dizendo. Como eu já falei, vou voltar a dizer, para reconhecer uma profecia quando ela parte da parte de Deus ou não, basta você observar se a pessoa está falando pautada na palavra. Eu me lembro que uma vez eu estava numa consagração de jovens, eu era jovem na época, a época boa, nós tínhamos uma consagração de jovens todo sábado pela manhã. E naquele dia, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Inclusive, era um amigo meu até hoje, inclusive. Era um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que inclusive
hoje é pastor. E eu senti imediatamente que era da parte do Senhor. Por que eu sabia imediatamente que era da parte do Senhor? Porque ele mencionou o livro de Isaías, o que está relatado lá no Isaías, capítulo 55. Então, é uma profecia que cabe dentro da palavra. Ele falou exatamente como estava lá, escrito lá. Então, quando a profecia fala algo que está em acordo com a palavra, é porque é de Deus. Quando fala contra, é porque você vê imediatamente que não é da parte do Senhor. Então, esse dom de profecia, ele é momentâneo hoje. Acontece hoje, por exemplo, Deus usa uma pessoa para falar com você. Esse irmão, por exemplo, Deus só usou ele para falar comigo uma única vez. Por quê? Porque é momentâneo, não é toda a vida, não é hoje, amanhã e depois. É momentâneo, é alguns momentos específicos. E naquele dia eu estava realmente necessitado de uma palavra da parte do Senhor. E a profecia, uma outra coisa também que você precisa ter muito cuidado com a profecia, cuidado com aquela profecia que fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Talvez aquela menina que você está pensando em namorar, ou aquela porta de emprego que você já está pensando. Eis que te digo que eu estou abrindo a porta para você, e às vezes a porta não é de Deus, aquela porta abriu, aquela pessoa falou que era de Deus e às vezes pode não ser. Então, mais uma vez, não julgue a profecia, o profeta, julgue a profecia. Cuidado, abre o teu olho. Por que isso? Para que você não venha assim, depois se arrebentar, né? Bater a cara na parede e depois pensar, foi Deus quem mandou. Não, não foi Deus quem mandou. Não foi pelo Espírito Santo que a pessoa profetizou. Então, abre o teu olho. Fique esperto. A igreja como voz profética. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista, mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética: anunciar Cristo, evangelizar e ensinar, discipular até que Cristo venha. O que a igreja precisa fazer? Evangelizar e ensinar. São dois pontos cruciais da igreja hoje, mas que infelizmente muitas vezes estamos deixando de lado. Você que é jovem, por exemplo, tem a sua vida um pouco mais tranquila, né? Possivelmente. Geralmente os jovens talvez trabalhem, estudam, mas está no vigor da vida, né? Então tem mais força. E por que eu digo mais força? Então você tem mais força para sair da escola dominical, por exemplo, e evangelizar alguém, ensinar a palavra para alguém. Então a igreja precisa, e como você faz parte da igreja, isso cabe também para você no individual. Nós fazemos isso na igreja, a igreja sai para evangelizar, sai para ensinar, mas você também pode e deve fazer isso sozinho, individual, com seu amigo, com a sua amiga. Você vai evangelizar a sua amiga, o seu amigo, aquele seu colega de trabalho, de faculdade, inclusive cuidado com a faculdade também. Faculdade também existe algumas armadilhas para jovens cristãos, então abre o teu olho lá, fique esperto. Então, você como igreja, você tem uma voz profética. Não é que você vai profetizar, saindo por aí profetizando. Eu me lembro que uma vez eu estava no trabalho, passou um amigo meu e disse para mim assim: Deus manda te dizer que tem muito tempo que você não fala em mistério com ele quer você de volta falando em mistério com ele. Eu só olhei para ele e não disse absolutamente nada. Entendi imediatamente que era da carne, não era da parte do Senhor. Então há situações que dá para você ver imediatamente. Então, tem situações que você vai ter, às vezes, um pouco de dificuldade. Lembra lá de Paulo? Quando aquela mulher falou, olha que esses homens são santos homens de Deus. E de fato eram. Só que ela não tinha um espírito de adivinhação. Paulo não reconheceu na hora, ele demorou alguns dias. Olha que foi o apóstolo Paulo. Lembra, por exemplo, de quando Samuel foi observar os filhos lá do povo para ungir Davi? O que aconteceu? Ele se deixou levar pela aparência. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão. Então, cuidado com esse tipo de situação. Entenda a profecia bíblica, princípios de interpretação. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são mesmo utilizados na interpretação geral das Escrituras. Toda a Escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto na qual seja indicada claramente que a declaração seja simbólica. Isso aqui é muito preocupante, porque a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia.
Então você pega um texto bíblico, por exemplo, e vê se você dá de acordo com o sentido literal dela. Se você vê que alguma coisa não está batendo, então tu vai para a questão usual e comum. Por quê? Porque pode ser também uma questão simbólica. Eu vou te dar um exemplo que sempre quando eu tenho oportunidade eu falo sobre Jó capítulo 14, versículo 7, que diz que é o cheiro das árvores, brotará, aquela coisa toda. Como você deve conhecer bem o texto. E as pessoas pegam aquilo ali no sentido simbólico para o homem, tipifica o homem, o que não é verdade. Ali o texto é literal. O que Jó estava falando verdadeiramente é que há esperança para a árvore cortada, mas para um homem, uma vez que ele morreu, acabou. Então tem textos que você precisa ter muito cuidado com o contexto, porque ele pode ser simbólico e também pode ser literal. Então precisa ter muito cuidado. Outra questão também é sobre a questão de tempo, né, espaço. Né? Às vezes, mas Deus falou que onde eu colocar a planta dos meus pés, vou tenho dado. Mas a Bíblia menciona lá o lugar, o espaço que foi. Fora daquilo ali não daria profecia. O que isso quer dizer? Que há textos bíblicos que eles são para uma época específica, que já passou, que não vai acontecer mais. Foi só para aquela época. Então precisamos ter muito cuidado com este negócio. A interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Ou seja, quando você vê um texto, está na dúvida, vê nas passagens paralelas, nas referências que estão de acordo com aquela passagem específica, que aí você verá se aquilo é simbólico ou não. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações, mas aquela questão, né, de tempo das profecias, né, foi um tempo específico, então não acontecerá ou acontecerá em determinado espaço de tempo, local, tudo isso. A escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Olha que curioso sobre a questão. O profeta está falando hoje para o tempo de hoje, mas também para amanhã. Mas não é o arrebatamento? Por que ele fala isso? Porque o arrebatamento poderia ter acontecido naquela época ou no tempo futuro. Então nós não sabemos o dia que virá o Senhor Jesus, mas nós sabemos que ele virá. As pessoas estando prontas ou não, ele virá. Eu estando pronto ou não, ele virá. As pessoas acreditando ou não, ele virá. Então veja, nós devemos ter este tipo de cuidado nos princípios de interpretações bíblicas, para que nós venhamos compreender o que foi aquela determinada profecia. O método literal. Essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto escreveu a sua profecia para ser compreendida com qualquer outro de obra escrita. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpretam como uma indicação de uma verdade literal. Literal é ao pé da letra, é literalmente aquilo ali, é exatamente aquilo, não tenha sombra de dúvida. Então, quando nós vemos algumas questões literais da palavra, e a palavra do Senhor tem muita questão simbólica, muitas questões simbólicas, que precisa ter muito cuidado para que o livro de Cantares de Salomão, por exemplo, pensa numa simbologia, é o livro de Cantares de Salomão, tem muita simbologia ali, simboliza Deus falando para Israel, simboliza Jesus falando para a igreja, simboliza o esposo falando para a esposa, e mais aquelas figuras de linguagem que tem lá. Então, tem vários tipos de textos que nós precisamos ter muito cuidado na interpretação para que assim não venhamos falar alguma coisa e acabar criando uma heresia. O problema do método pós-moderno. Alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Isso pode ser até muito interessante para uma obra de ficção, um romance, mas não se tratando do texto bíblico, que é a nossa regra de fé e prática. Se cada leitor der o seu próprio significado ao texto, teremos tantos significados quanto forem os seus leitores. Daí para a incoerência ou erro é um salto. Imagine que você pegue um texto bíblico e faça dele o que você bem entender. Inclusive, muitas pessoas fazem isso hoje. Muitos líderes, pastores de igrejas renomadas,
igrejas milionárias, o que fazem? Pegam um texto completamente fora do contexto e faz questões. Vou te dar um exemplo aqui bem prático. Tem algumas igrejas que falam muito sobre a oferta de Isaac. Traga o seu Isaac, a sua melhor oferta. E não é verdade? Isaac não era o melhor de Abraão, não era o melhor dele, era o seu melhor, não era a verdade. Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eu traga no altar do Senhor o seu melhor. E o que é o seu melhor nesse sentido? É a oferta financeira, é o seu valor em dinheiro. Só que tem um detalhe que os pastores nunca falam, né? Abraão levou o seu melhor para o altar, que foi Isaac, mas trouxe de volta. Ele não deixou lá. Ou seja, se a gente fosse pegar no sentido aqui, você vai para o altar, entregar o seu melhor, mas você volta com o seu melhor. Ou seja, você vai levar o seu dinheiro, mas você volta com o seu dinheiro. Por quê? Porque a oferta de Isaac não foi exatamente isso que aconteceu. Só que o que os pastores fazem? Eles falam que o seu melhor precisa ficar no altar, o seu Isaac precisa ficar no altar. Se o Isaac de Abraão não ficou no altar, por que o meu precisa ficar? É só uma questão bíblica. É só um parecer bíblico. Então nós precisamos ter muito cuidado com tipos de interpretação, porque esses líderes, por conta disso, fazem campanhas milagrosas, que de milagre não tem absolutamente nada, e leva o povo ao erro. Mas o povo também não lê Bíblia, né? Não presta atenção no que o texto está dizendo. Então acontece o quê? Deixa o Isaac lá no altar, onde na verdade era para trazer de volta. Conclusão. Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos, e para isso ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Crê que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco, mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. E para nós entendermos melhor a palavra, é só buscar o Senhor. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria e não lança em rosto. E é muito interessante que quando você está lendo a palavra, o Senhor está contigo, o Espírito Santo está com você. Então peça sabedoria a Ele, que Ele vai te dar entendimento da palavra. Então o Senhor vai continuar falando através da sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a nossa maior profecia. Todas as profecias estão ali na palavra e ela vai se cumpriram no Senhor Jesus. Então quando você quer ouvir Deus falar, basta você abrir a Bíblia que você verá Deus falando com você. Hora da revisão. Número 1. Segundo os teólogos, é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Número 2. Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria. Entretanto, o movimento também tinha como objetivos denunciar as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Número 3. Moisés. Número 4. Jesus Cristo. Número 5. O dom de profecia é diferente